Essas são imagens de setembro de 2017 na Coreia do Norte. Àquelas alturas, o país comemorava um teste considerado muito bem sucedido com uma bomba de hidrogênio. Por mais que o mundo seja incentivado a desconfiar das informações oficiais vindas de lá, havia vários indícios de que o governo norte-coreano estava comemorando um fato e não uma fantasia. Sismógrafos costumam mentir muito menos que políticos, e em Seul, Pequim e Tóquio, um tremor atípico foi registrado por todos os instrumentos. E esse foi o último teste nuclear realizado no nosso planeta. O último até agora. Voltamos para relatar que agora à noite Donald Trump instruiu que o Departamento de Defesa comece testes com armas nucleares diante de programas de testes da Rússia e da Coreia do Norte, segundo ele. E como qualquer outro anúncio de Donald Trump, esse também é feito de maneira muito informal, apesar da seriedade, né? E pelas redes sociais. Os Estados Unidos têm mais armas nucleares do que qualquer outro país. E isso foi conseguido graças a uma completa atualização e renovação das nossas armas existentes durante o meu primeiro mandato no cargo. Por causa do tremendo poder destrutivo dessas armas, eu odiei fazer isso, mas não tive escolha. A Rússia é a segunda e a China está bem atrás em terceiro, mas estará em igualdade dentro de 5 anos. Por causa dos programas de testes de outros países, instruí o Departamento de Guerra a começar a testar as nossas armas nucleares em bases iguais. Esse processo começará imediatamente. Obrigado pela sua atenção a este assunto. E assina lá o presidente Donald Trump. Tá aí o que ele diz, mas tão importante quanto o que ele diz é a hora em que ele escolhe dizer. Trump fez esse anúncio 1 hora antes de encontrar o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul para discutir a relação comercial entre os dois países, o que foi interpretado como um desafio à China. O último teste nuclear realizado nos Estados Unidos aconteceu há 33 anos. Por que é que seria necessário retomar esses testes agora? Trump diz que outros países já estão fazendo isso por aí. Em entrevista ao programa 60 Minutes, o republicano admitiu que não se sabe com certeza onde esses testes estariam sendo feitos, mas garantiu que ocorrem em grandes profundidades subterrâneas. Trump ainda incluiu Coreia do Norte e Paquistão na lista de países que supostamente testam seus arsenais. Rússia está realizando testes e a China também, mas não falam sobre isso. Vocês sabem, somos uma sociedade aberta, somos diferentes. Temos que falar disso, porque senão vocês vão publicar. Eles não têm jornalistas que escrevam sobre isso. Nós temos. A acusação dele é grave, tanto que a China colocou a porta-voz para dizer basicamente que o Trump está mentindo. A China sempre seguiu o caminho do desenvolvimento pacífico, mantém a política de não ser a primeira a usar armas nucleares, defende uma estratégia nuclear de autodefesa e cumpre seu compromisso de suspender os testes nucleares. Se de fato ninguém mais, em lugar nenhum do mundo, estiver testando armas nucleares, então a razão do Trump para fazer esse anúncio pode muito bem estar na reunião dele com o Xi Jinping, que já estava marcada quando ele avisou que retomaria os testes. E no final das contas, o que aconteceu? Se a gente pensar no início desse tarifaço em abril, né, no dia da liberação, né, anunciado pelo Donald Trump, a China praticamente não concedeu, não fez nenhuma concessão importante. Eu sou o Álvaro. O Álvaro Borba. E por mais que você deseje que tudo se exploda, eu tô aqui para te convidar a entender as razões por trás da explosão. Aí pelo menos a gente se explode bem informado. Nos últimos meses, você tem ouvido falar muito das terras raras, nome popular e genérico que define 17 elementos químicos que são cruciais para os sistemas eletrônicos de quase tudo, de celulares a aviões de guerra. Só que o nome terras raras, além de genérico, é enganoso. O que torna esses elementos raros não é a disponibilidade deles no solo, mas sim os processos de mineração, separação, purificação e refino. É por isso que o Brasil está praticamente fora desse mercado, mesmo sendo o segundo país do mundo em reservas de terras raras. A tecnologia para retirar das terras raras aqueles 17 elementos tão importantes para a tecnologia está quase toda na China. Em outubro, a China decidiu controlar mais as exportações desses materiais dos quais o mundo inteiro depende.
E qual foi o primeiro país a reclamar? Os Estados Unidos. They have put these unacceptable export controls on the entire world. China is a command and control economy, and we and our allies will neither be commanded nor controlled. They are a state economy, and we are not going to let a group of bureaucrats in Beijing try to manage the global supply chains. Essa declaração do secretário do Tesouro dos Estados Unidos foi muito mal recebida pela China. A porta-voz do governo disse que essa coisa aí de que a China quer controlar o mundo usando a dependência nas terras raras não é fato, é só interpretação da Casa Branca. Havia muita especulação sobre o que poderia acontecer no momento em que a China dificultasse a exportação das terras raras. Em agosto, o Donald Trump tinha dito que, se a China fizesse algo remotamente parecido com isso que de fato está sendo feito agora, ele aumentaria as tarifas comerciais para 200%. 2 semanas depois da China dificultar as exportações das terras raras, o Trump foi até a Ásia para se encontrar com o Xi Jinping. Na abertura do encontro, o que se viu foi um Donald Trump muito falante e um Xi Jinping meio lacônico, expressando apenas o estritamente necessário. Good to meet you. Great pleasure to see you again. Good to see you again. Me too. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. But he's a very tough negotiator. That's not good. We know each other well. Mr. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be. I think we'll have a great understanding. We have a great relationship. We've always had a great relationship. Will they start buying U.S. soybeans again? Will you discuss Taiwan, sir? Which way? Thank you very much. Depois disso, os dois líderes e suas equipes se reuniram numa mesa, fizeram declarações formais e conversaram durante um tempo. Trump saiu do encontro dizendo que a questão das terras raras estava resolvida. Trump declarou ter alcançado um acordo com a China sobre o fornecimento de terras raras, recursos essenciais para as indústrias de tecnologia e defesa. O bilionário explicou que o acordo terá validade de 12 meses e será renegociado anualmente. But all of the rare earth has been settled, and that's for the world. A questão das terras raras já foi resolvida, e isso é algo para todo mundo. Quero dizer em nível global. Pode-se dizer que era uma situação mundial, não apenas dos Estados Unidos. Continuaremos produzindo e comprando terras raras e tudo mais, em outros países. Mas com a China, toda aquela situação, aquele obstáculo já não existe. Toda essa discussão mexeu com o valor das ações das empresas ligadas à exploração das terras raras. Mas o fato é que até agora as restrições chinesas à exportação das terras raras não foi revista e o governo chinês não se manifestou a respeito. Só o que se tem sobre isso é um relato do presidente dos Estados Unidos. Então, é duvidoso. Muito mais certo é que ao invés de aumentar as tarifas, o Trump optou foi por uma redução. O encontro dos dois presidentes hoje selou uma trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Do lado americano, Trump anunciou uma redução do tarifaço sobre produtos chineses de 57% para 47%. Os Estados Unidos vão também retirar por 1 ano a proibição de que algumas empresas chinesas comprem tecnologia americana. Depois do encontro, o presidente Donald Trump afirmou que acredita que o acordo será renegociado todos os anos. Xi Jinping afirmou que os dois países não podem entrar num ciclo vicioso de retaliação um contra o outro.
e anunciou que Trump fará uma visita oficial no ano que vem. Desde o início da guerra tarifária, a China também deixou de comprar soja dos Estados Unidos, espalhando o terror no agronegócio dos Estados Unidos e fornecendo uma grande oportunidade para a soja brasileira, que ganhou ainda mais espaço no mercado chinês. Isso muda a partir de agora. E essa é a única vitória do Trump, se houver alguma vitória. Os dois países também chegaram a um acordo sobre a soja. Em 2025, a China diminuiu drasticamente a compra de soja americana e explorou outros mercados, como o Brasil e a Argentina. A queda nas compras afetou duramente a base política rural do presidente americano. Pequim concordou em retomar as importações. A única conclusão possível é a de que o Donald Trump resolveu um problema que ele mesmo criou, o que é sempre uma vitória para um criador de caso, né? E no final das contas, o que aconteceu? Se a gente pensar no início desse tarifaço em abril, né, no dia da liberação, né, anunciado pelo Donald Trump, a China praticamente não concedeu, não fez nenhuma concessão importante. Essa abertura para a retomada das importações de soja dos Estados Unidos, na prática, eles voltam ao que era. E também não falaram coisas importantes como TikTok, que era um ponto importante da agenda do Donald Trump. Eles não tocaram nesse assunto. Então, o que acontece? Parece que o Trump fez todo esse alvoroço, toda a confusão, e a China saiu fortalecida porque não fez grandes concessões. Essa reunião fez com que o Trump fosse considerado o grande perdedor da guerra tarifária, uma guerra que ele mesmo declarou e iniciou. Essa percepção de que foi ele quem perdeu ficou estampada na mídia inteira dos Estados Unidos e em espaços importantes, como o editorial do The New York Times. E isso é o que torna o anúncio da volta dos testes nucleares ainda mais interessante. Foi só depois de se explodir com as suas bombas tarifárias que o Trump anunciou que passaria a testar as bombas de verdade, mostrando que para ele, de fato, a guerra realmente é a continuação da política por outros meios. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu quero ressaltar o fato normalmente ignorado de que as exportações de terras raras correspondem a não mais do que 0,1% do PIB da China. E não é só porque o PIB chinês é enorme, mas também porque a exploração desses minerais tem muito mais importância estratégica que econômica. O que faz a gente pensar, né? Por que é que só a China priorizou o desenvolvimento dessas tecnologias de extração e de refino, já que não havia a expectativa do lucro imediato, só uma importância estratégica de longo prazo? Por que esse foi o único país do mundo que conseguiu tomar a dianteira numa coisa que não prometia lucro imediato, mas prometia uma importância estratégica de longo prazo? Não vou me cansar de frisar. Olha, a resposta para isso, ao meu ver, só pode estar num planejamento centralizado do Estado, com empresas estatais fortes, com empresas estatais respeitadas. É um sinal de que a gente tem alguma coisa a aprender aí com o que eles estão fazendo, né? Terei eu falado demais? Opinado demais? Se foi o caso, é hora de ouvir. Cadê os apoiadores desse canal? Muito obrigado, maravilhosos, amo vocês. Eles se reúnem num grupo lá no Telegram e mandam áudios. Assim nasce o PS, ora chamado de finalzinho. Hey, listen. O shutdown teve serviços públicos e benefícios sociais paralisados. Há funcionários que estão em férias não remuneradas e há funcionários trabalhando que não estão recebendo. Agências reguladoras quase paradas, o que está dificultando um pouquinho a parte comercial. E a balança comercial mesmo está aí com quase 140 bi no negativo. Empresariado insatisfeito. E o cara está falando em testes nucleares, né? É particularmente problemático que essa decisão venha de um país que carrega esse peso histórico também, né? De ter sido o único país que tem utilizado uma bomba atômica contra civis, né?
em Hiroshima e Nagasaki. Um ato que ficou marcado, aí deixou cicatrizes morais, físicas na humanidade. Nada mais é que o terrorismo de Estado, como sempre. Estima-se que milhões de pessoas em todo o mundo morrerão de câncer devido aos testes atmosféricos realizados no passado. Além dos impactos diretos, tanto na nossa saúde quanto no meio ambiente, os testes nucleares aumentam as tensões globais e a probabilidade de uma guerra nuclear em grande escala. O que há para se comentar dessa notícia é que os Estados Unidos, assim, vestem de vez a carapuça de vilão da história, né? Eles deixaram cair o bastião ali de defensores da liberdade, do bem, e passam a ser um vilão como qualquer outro, como a Coreia do Norte, que eles tanto demonizam. Tem gente que não sabe o que está acontecendo no mundo mesmo. Eu falo pra você, cara, o bagulho tá muito louco. A galera tá ficando... Os dois lados estão muito loucos. Os dois lados estão muito loucos. Todo mundo tá muito louco pra mim, na minha opinião. O mundo tá bem assim, cara. Tá bem assim. Eles estão chutando balde mesmo. A galera tá chutando balde mesmo. Eu não sei quanto dessas ameaças que ele tá fazendo aí com armamento nuclear seria ou resposta por testes nucleares da Rússia ou qualquer coisa assim, ou quanto seria uma tentativa de falar assim, é o seguinte, se na parte econômica a gente não conseguir botar quente no mundo, a gente vai botar quente em arma nuclear, entendeu? Até quando essa história vai continuar sendo vendida e, pelo visto, comprada? Os Estados Unidos, basicamente, utilizando uma arma para anunciar que vai testar outras. E qual é a arma essa? É a mídia. Depois do finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho, esses últimos segundos em que eu te agradeço. Muito obrigado por colher as suas informações aqui na arvorezinha do nosso quintal. Valeu mesmo. E aproveito para te convidar, né? A gente está apenas começando. O que quer que esteja acontecendo aqui nesse canal, saiba disso. Tem uma longa jornada pela frente e seria uma alegria imensa caminhar do seu lado. Se quiser colar junto, estreitar essa relação, tem algumas coisas aí que você pode fazer. Tem o botão para se inscrever aí no YouTube, é o primeiro passo. E se você quiser estreitar esses laços ainda mais, aí tem um comentário fixado no topo da caixa com um link. Ali começa o caminho para você entrar nesse grupo em que o pessoal manda os áudios que aparecem aqui no finalzinho. Aí você traz a sua voz para dentro desse conteúdo também. Avalie esse convite com carinho, viu? Muito obrigado, um beijo e, como sempre, valeu!